Eu sou o aluno 208 e vou falar um pouco sobre refração. A refração ocorre quando um raio passa de um meio menos denso para o mais denso ou de um mais denso para o menos denso, assim ocorrendo a aceleração ou diminuindo a velocidade do raio. Tudo começou quando o matemático Azanin estudou um pouco sobre a refração. Logo foi aprofundado por William Chase, onde ele falou sobre a refração em sua obra Diopto, e foi refeita por Jean Descartes, que assim a lei ficou com os dois nomes, que ficou Jean Descartes. Sou aluno 1036, agora vou falar um exemplo de refração no dia a dia. E um dos principais exemplos de refração no dia a dia são os óculos. E os óculos corrigem os erros refrativos dos olhos. Um dos exemplos claros são a miopia, que a imagem se forma atrás da retina por causa de um problema de visão que os raios refrativos formam a imagem atrás da retina. E as lentes corrigem isso. Olá, sou o aluno 207 e vou explicar um dos casos de refração, que é do asfalto ter a impressão de estar molhado nos dias quentes ou em desertos. Isso ocorre devido a camadas de ar mais próximas do asfalto se aquecerem e se tornarem menos densas do que as camadas superiores. Assim, a luz passa das camadas mais densas, passando para as camadas menos densas, ou seja, de um meio mais refringente para o meio menos refringente. E assim, a luz do objeto se afasta da normal até ocorrer o fenômeno de reflexão total. Em seguida, os raios vão se afastando das camadas menos densas para as camadas mais refringentes, onde por fim atingem o olho do observador. E por isso nós vamos ver que o observador tem a impressão do que o solo da região está molhado. Eu sou o aluno 1063 e vou mostrar para vocês um exemplo do cotidiano, que é o corrimão da piscina, que sofre alteração na sua refração devido a um raio de luz passar de um meio menos denso para o mais denso, ocorrendo assim uma alteração, dando assim uma impressão na sua trajetória, deixando o corrimão torto. Vocês podem ver aqui, ó. Bom, eu, aluno 334, agora vou falar um pouco sobre os fenômenos ópticos. Bom, um dos fenômenos ópticos que a gente pode dar como exemplo é o fenômeno da piscina rasa, que a gente pode explicar vendo essa piscina aqui. Pois o raio de luz, quando ele vem de um meio menos denso, por exemplo aqui o ar, e ele vai para o meio mais denso, que é a água, diminuindo a velocidade da luz, assim fazendo que o observador veja a piscina um pouco mais rasa. Lá, o nosso grupo vai falar sobre lentes esféricas. As lentes esféricas são dispositivos ópticos que funcionam por meio da refração da luz e são muito utilizados no nosso cotidiano, como em câmeras, óculos, lupas e telescópios. O principal material utilizado é o vidro, mas também pode ser utilizado o plástico. E as principais características desses dispositivos são transparência e superfície esférica. As lentes esféricas podem ser divididas em dois grupos: as lentes convergentes e as divergentes. Lentes convergentes são lentes cuja a parte central é maior que a parte das bordas. As lentes convergentes são divididas em três subdivisões. A primeira são as lentes plano-convexas, que possuem uma parte plana e outra convexa. A segunda são as biconvexas, que possuem os dois lados convexos. E a terceira subdivisão são as côncavo-convexas, que possuem um lado côncavo. Lentes divergentes são lentes cuja parte das bordas é maior do que a parte central. Dentro dessa divisão existem três outras subdivisões. A primeira são as bicôncavas, que possuem os dois lados côncavos. A segunda são as plano-côncavas, que possuem um lado plano e outro côncavo. E a terceira são as convexo-côncavas, que possuem um lado convexo e outro côncavo. A miopia é caracterizada pelo alongamento do globo ocular com excessiva divergência do cristalino. Isso acontece porque a imagem do objeto a uma longa distância, a pessoa não consegue ver porque ela se forma antes da retina. A lente divergente ela vai ser necessária para curar essa doença, porque o ponto remoto do míope, ou seja, o ponto em que o míope, ao colocar perto, você consegue enxergar, esse ponto ele é exatamente o mesmo ponto do foco da lente divergente, fazendo com que coincida e a pessoa consiga enxergar de uma distância normal,
sem necessidade de colocar tão perto. A hipermetropia é caracterizada pelo encurtamento do globo ocular, ou a fraca divergência do cristalino do olho. Na hipermetropia, a imagem ela se forma depois da retina, que é onde a imagem deveria realmente se formar. A lente que cura a hipermetropia é a lente convergente. Essa lente ela vai fazer com que a divergência do cristalino se torne maior, e aí a imagem consiga se formar na retina. Para descobrir essa correta distância, a equação usada é a equação de Gauss, que é 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Uma das formas mais importantes é a da equação dos fabricantes de lentes. Essa equação ela pode ser usada para descobrir qualquer distância focal nas lentes esféricas. A luneta astronômica, ou telescópio refrator, é constituída também essencialmente por duas lentes convergentes que estão dispostas coaxialmente. A objetiva ela é medida em metros e a ocular é medida em centímetros. O óptico composto é um instrumento de aumento que é constituído essencialmente por duas lentes convergentes que são dispostas coaxialmente. Tem a objetiva e a ocular. A objetiva é em milímetros e a ocular é em centímetros. Além disso, para calcular o aumento linear transversal do microscópio óptico, é necessário calcular o produto do aumento linear transversal da objetiva com o aumento linear transversal da ocular. A lupa é outro objeto que pode ser usado para exemplificar lentes esféricas. Isso porque a lupa é formada por uma lente convergente, assim como usado nas casos de hipermetropia. Essa lente convergente ela vai ajudar a enxergar, a aumentar as letras, dependendo da distância em que esteja. Se nós colocarmos a lupa no foco, o objeto simplesmente não vai ser enxergado, o objeto não vai existir. Se nós colocarmos a lupa entre o foco e o corpo óptico, a imagem vai ser ideal, como nós usamos habitualmente para enxergar os objetos de tamanho maior. Agora, se nós colocarmos a lupa no antiprincipal, a imagem vai ficar normal e invertida, fazendo com que a lupa não sirva de muita coisa. Os ópticos desempenham um importante papel no mundo moderno. Os prismas, os espelhos e principalmente as lentes esféricas, quando combinados de modo que convenientes, podem formar vários instrumentos ou equipamentos para vários fins diferentes. Entre eles, as câmeras fotográficas, as filmadoras, os projetores, as lupas, as lunetas, os microscópios e os telescópios. Esses instrumentos eles são divididos em dois grupos, os grupos de projeção e os de observação. O primeiro grupo, que são os instrumentos de projeção, eles vão se formar uma imagem final real, que é projetada em uma tela difusora ou em um anteparo fotossintetizante. Nesse grupo estão as câmeras fotográficas, as filmadoras e os projetores. O segundo grupo, que são dos instrumentos de observação, eles se caracterizam-se por formar uma imagem virtual, que serve de objeto real para o observador, e que o globo ocular, que é o nosso olho, serve de instrumento. E nesse grupo estão a lupa, o telescópio, as lunetas e os microscópios. Bem, a câmera fotográfica é um dos instrumentos ópticos. Ela serve para a fixação de imagens. Como é que ela funciona? A objetiva da câmera vai ser um sistema de convergência dos raios luminosos. Ela vai projetar no anteparo uma imagem real e invertida. Essa imagem vai ser gravada devido ao fato do anteparo ser uma região fotossintética e devido às reações fotoquímicas, a imagem será gravada ali. Bem, é importante destacar que o filme fotográfico ele vai ser colocado dentro de uma câmera escura. Os raios de luz que ali penetrarem, a quantidade de raios de luz que ali penetrarem vão ser determinadas pelo diafragma, que é outro importante componente da câmera fotográfica. Além disso, é importante destacar o obturador. O obturador ele serve para regular o tempo ao qual a imagem, ou seja, o filme, vai ficar exposto à luz. A luneta terrestre é muito utilizada em atividades marítimas. Ela é constituída por uma lente objetiva, que é convergente, e por uma lente ocular, que é divergente. O processo é mais ou menos assim. A imagem da lente objetiva forma-se no foco desta, e ela é utilizada como objeto da lente ocular, que
que forma-se uma imagem na qual os raios passam e ela é captado pelo olho, na qual irá ser visto como se fosse uma continuação desses raios em um ponto comum. Introdução à óptica da visão. A visão é o sentido mais nobre do ser humano. Pelos olhos, podemos manter uma nítida interação com o mundo que nos cerca. Enxergamos demais animais, vegetais, objetos inanimados e inanimados. Certo? Enfim, qualquer coisa que nos envie luz. Por meio da visão, recebemos dos corpos em geral informações de visão, de tamanho, de cor, de distância, de movimento e de repouso. Certo? O olho, em essência, é um receptor de luz que consegue converter energia luminosa em impulsos elétricos que no cérebro são interpretados no centro de visão humano. Com exceção da região da córnea, o globo ocular ele é revestido por uma parede opaca, certo? Composta por 3 camadas principais. A externa, que é chamada de esclerótica, com uma constituição corácea esbranquiçada, que serve para dar estabilidade mecânica ao olho. A intermediária, chamada de coreoide, que é altamente vascularizada, cuja função é fazer a irrigação sanguínea do globo ocular. E a interna, chamada retina, composta de células sensoriais da visão, que se comunicam com o cérebro por meio do cordão nervoso, denominado nervo óptico. A adaptação visual é um processo que ocorre no globo ocular, caracterizado principalmente pela pupila. Ela protagoniza esse processo. Quando o ser humano está num ambiente mais luminoso ou menos luminoso, ou com uma iluminação padrão, essa pupila pode se dilatar ou diminuir. O diâmetro da pupila consiste em 1,5 milímetros a 2 milímetros. Quando ela está totalmente dilatada, pode chegar até 10 milímetros. Isso é a adaptação visual. A acomodação visual consiste num processo da adaptação da distância focal do globo ocular para que resulte numa imagem nítida. Essa imagem nítida, para ser nítida, ela tem que se formar sobre a retina. Isso origina uma equação. Essa equação é 1 sobre f, que é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P apóstrofo, que também é chamada da equação dos pontos conjugados. P vai ser a variação da distância entre o observador e o objeto, e P apóstrofo é a distância da imagem formada no fundo do olho, para o cristalino, assim formando a variação da adaptação focal. A óptica geométrica estuda os fenômenos luminosos baseados em lentes experimentais, sem que haja necessidade de se conhecer a natureza física da luz. A óptica geométrica usa como ferramenta o estudo da geometria. São 3 princípios. A lei de propagação retilínea da luz. Nos meios homogêneos transparentes, a luz se propaga em linha reta. Um exemplo é a ação branquial de uma formação destituída de luz. Um outro exemplo de propagação retilínea da luz é a câmara escura de orifício, que é uma caixa de paredes opacas com um pequeno orifício em uma de suas faces. A segunda é a lei da independência dos raios luminosos. Quando os raios luminosos se cruzam, cada um deles segue seu trajeto como se o outro não existisse. Um exemplo dessa lei é o motorista de um automóvel que pode ver o passageiro que está sentado no banco de trás do carro, e o passageiro pode ver o motorista utilizando o espelho. Espelhos esféricos. Definição: calotas polares refletoras. Podem ser côncavos ou convexos. O côncavo vai ter sua face refletora voltada para dentro e o convexo para fora. Temos 3 partes importantes: o centro de curvatura, o foco e o vértice. Aproximadamente a distância entre o foco e o vértice é a metade do centro de curvatura até o vértice.
positivo fica na frente do espelho e o negativo na face oposta, enquanto o positivo conjuga uma imagem real, o negativo uma imagem virtual. Todo raio luminoso que incide paralelamente ao eixo principal reflete-se alinhado com o foco principal, e vice-versa. Todo raio luminoso que incide no espelho alinhado com o centro de curvatura se reflete sobre si mesmo. E todo raio luminoso que incide no vértice do espelho gera, relativamente ao eixo principal, um raio refletido simétrico. Esse bimestre estudamos um pouco sobre espelhos esféricos côncavos e convexos e vamos mostrar como eles se aplicam no dia a dia. Como, por exemplo, quando vamos servir sopa, vamos utilizar a concha, que tem uma característica muito interessante. Este lado aqui vai se comportar como espelho esférico côncavo, então a imagem vai ser invertida e real, mas dependendo da distância, a minha face pode se tornar maior, menor ou até do mesmo tamanho. Já essa face vai se comportar como um espelho convexo, ou seja, independente da distância, a imagem vai ser sempre virtual, direita e menor. Nos espelhos de maquiagem, a utilização de espelhos côncavos é mais comum, pois quando o objeto está bem perto do espelho, a imagem é virtual, direita e ampliada. Então dá uma melhor observação do rosto da pessoa. É muito comum encontrar em garagens espelhos esféricos convexos como este. Espelhos convexos são espelhados pela parte de fora da calota e eles oferecem imagem direita, virtual e menor que o objeto em qualquer posição que eles estiverem diante do espelho. E também tem o campo visual ampliado. O espelho retrovisor da moto é outro exemplo de espelho convexo. Ele tem a imagem menor e virtual, o que faz com que o motorista possa ver a pista ao lado e, consequentemente, os carros. Já que a imagem é menor, ele vai ter um campo de visão ampliado, evitando acidentes. É aquele que tem a superfície de reflexão totalmente plana. Aqui a gente pode ver que o lustre serve de objeto e o espelho, que é a imagem do objeto. Podemos perceber também que a imagem feita do lustre é depois do objeto. Sendo assim, o objeto ele é algo real e a imagem é algo virtual. O objeto sendo algo que podemos tocar e a imagem sendo algo depois do espelho. Rotação de um espelho plano quando queremos melhorar a visão de um ambiente sem que façamos grandes esforços. Devido à primeira lei de Newton, ao mesmo tempo que eu consigo ver a câmera consegue. Podemos observar que a luz, ao incidir no espelho, cria esse campo visual. Esse campo visual todinho aqui, ó. A transição de espelho plano é usada principalmente para aumentar o campo visual de um observador.